O que é essencial é invisível aos olhos. Assim disse a raposa, personagem do livro Pequeno Príncipe. Ela falou isso se referindo ao sentimento. E é com esse mesmo sentimento que eu trago aqui essa imagem, né, da praia, da Barra de Camaratuba. Então aqui é o encontro do mar com o rio, né, tem todo um verde aqui, né, uma bela imagem. E com outros olhos, né, olhar mais apurado, o que é que nós vemos aqui? Um ecossistema. Só que nem todos os seres vivos que fazem parte desse ecossistema estão visíveis, né? Aqui nós temos seres invisíveis. E são seres essenciais ao ecossistema, né? São os micro-organismos, entre eles as bactérias. Começo agradecendo à Uninasal pelo convite, né, para fazer parte da primeira Conferência Paraibana de Microbiologia e Imunologia Clínica. Obrigada, né? Gratidão. Vou falar da detecção laboratorial da resistência bacteriana. Eu sou Zilka, sou professora de Microbiologia Clínica da Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente estou afastada para doutoramento. E declaro que não tenho conflito de interesses. Bom, o que é necessário para sermos ótimos microbiologistas clínicos? Conhecer o nosso objeto de trabalho, que são as bactérias. Então, nós devemos conhecer as características genotípicas e fenotípicas de cada espécie bacteriana de importância clínica. Tá? Então, a gente, né, precisa ter conhecimento do genótipo, né, quais são os genes de resistência, já que a gente está falando de detecção laboratorial, a gente precisa saber os genes de resistência, né, o comportamento dessas bactérias. Não é porque a bactéria tem um gene de resistência que necessariamente ela vai expressar esse fenótipo, né? Daí nós temos a resistência do tipo indutiva, por exemplo, né, que vai depender do ambiente que essa bactéria esteja para expressar essa resistência. Então, o genótipo mais o meio ambiente, né, produz o que a gente chama de fenótipo. Então, é um exemplo de fenótipo a hemolisina, que a gente detecta no H-sangue. Né? Aqui é um crescimento de um Staphylococcus aureus, produtor de hemolisina. Também é um fenótipo o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, quando a gente testa um antibiótico, né, aqui teve uma inibição, halo de inibição, então a gente mede esse halo e por documentos padronizados a gente vai interpretar, né, se esse halo é um halo de sensibilidade ou um halo, né, que determine resistência. Então, continuemos. Um conceito importantíssimo, né, para a microbiologia é o conceito do que é pressão seletiva. A pressão seletiva é aquela pressão exercida por antibióticos em um determinado local, e essa pressão seletiva, né, vai matar as bactérias sensíveis a esse dado antibiótico. Exemplo, se a gente tiver a amicacina, né, presente dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo. Então, a gente tem concentrações que vão matar as células que são sensíveis, lembrando que essa célula aqui, ela dá origem a essas outras. Então, quando ela vai, né, se dividindo, então ela acaba adquirindo mutações, e essas mutações só são expressas quando a gente tem no meio o que vai determinar, né, que esse fenótipo ele se manifesta. Então, aqui, essa bactéria é uma bactéria mutante e ela é resistente à amicacina. Então, ela vai gerar um clone de resistência. Tá? Posteriormente, essa bactéria que é resistente à amicacina pode, né, também ser selecionada como resistência a outros antibióticos, né, por outras mutações. E aí eu vou ter dentro dos hospitais bactérias multiresistentes. Isso acontece no ambiente também, tá? Além do ambiente hospitalar, dentro do hospital, acontece no meio ambiente. Né? Só que no meio ambiente a gente não tem uma quantidade grande e uma variedade grande de antibióticos, certo? Tudo aqui também depende de concentração. Bom, sigamos. Aqui eu trago para vocês resultados do relatório de gerência de risco em serviços de saúde, né, de unidade de terapia intensiva no Distrito Federal, de vários hospitais públicos e particulares, certo? O ano de coleta foi 2019, como eles vêm fazendo há anos,
anos anteriores, então eles comparam. Tá? Então, aqui na figura 4, nós temos enterobactérias. Aqui está sendo expressa a resistência aos carbapenêmicos, enterobactérias causadoras de infecções primárias de corrente sanguínea associadas a catéter venoso central em UTI adulto. Tá? Então, eles fizeram aqui a comparação, né? Como eu já falei, de 2015 a 2019. Então, vamos destacar aqui a Klebsiella pneumoniae, que em 2019 tem 80,5%, né, de cepas isoladas com resistência aos carbapenêmicos, que são imipenem, ertapenem, meropenem, noripenem, tá? Em 2015 a gente tinha uma percentagem menor, né? Então essa percentagem, ó, vem aumentando no decorrer dos anos, apesar que 2017, 2018 se manteve estável. Mas isso não é uma percentagem boa, né? A presença de Klebsiella pneumoniae nessas infecções em UTI adulto. Aqui, esse resultado é o mesmo resultado, só que as bactérias são diferentes. Aqui é o Acinetobacter, né, que em 2019, 90% das estirpes nessas UTIs, né, são de Acinetobacter, resistente aos carbapenens, e 63,6% de Pseudomonas resistente aos carbapenêmicos. Né? Isso é bem preocupante. Bom, essa imagem aqui é conhecida de muitos, né? É um ambiente hospitalar. Como microbiologista, como é que vocês olham para esse ambiente? Ele é um ambiente limpo, né? Só que aí já vem as dúvidas. Poxa, será que ele está desinfectado? Será que nesse birô aqui, dentro da gaveta, tem um estetoscópio e esse estetoscópio não foi desinfectado e ele pode levar, né, uma bactéria que esteja lá para um paciente que esteja, né, vulnerável? Minhas mãos, né, passei a mão no nariz, estou com bactérias aqui na minha mão e vou lá, peguei um paciente, né, sem luva, sem lavar as mãos. Bom, eu vejo o mundo assim, tá? Então, na minha cabeça sempre eu penso, será que está desinfectado? Né? Como será que foi feita a desinfecção? Lógico, se eu trabalhar no hospital, eu vou, né, tá lá mais tranquila. Mas quando eu vou como paciente, né, eu fico observando, tá? Então, o que eu quero fazer agora? Eu trouxe essa imagem para vocês porque eu quero tirar vocês um pouco do laboratório de microbiologia clínica, certo? Para o mundo. Não posso fazer isso, né, aqui no mundo físico, mas posso fazer aqui no mundo remoto. Então, vamos sair um pouquinho. A reflexão que eu trago aqui é: poxa, não sei nem por onde começar a falar, porque durante essa pandemia, né, nós utilizamos irracionalmente os antibióticos. E esses antibióticos que nós utilizamos, ele não é todo metabolizado pelo nosso organismo, né? Ele sai nos excrementos. Então, ele vai para o esgoto. Nem todo esgoto é tratado. Então, esses fármacos contaminam o meio ambiente. Além disso, a gente também não descarta corretamente todos os medicamentos. E nos nossos esgotos também tem bactérias, né, da nossa microbiota, bactérias multiresistentes que vão para o ambiente. Né? E no ambiente elas podem sim fazer, né, trocas de material genético com outras bactérias que estão lá nesse ambiente. Bom, simplificando, o que é que eu quero dizer? O nosso comportamento, né, o comportamento humano influencia nessa alteração, né, do ecossistema, tá? Então, eu trouxe aqui para a gente olhar, né, admirar, uma matéria da National Geographic de 2019. Essa matéria é baseada numa pesquisa, tá, onde mostra que rios do mundo inteiro estão contaminados por antibióticos. Então, aqui está um dos rios usado nessa pesquisa, né, que é o rio Brahmaputra, em Bangladesh, e pontos desse rio, eles possuem níveis de antibiótico 300 vezes acima do nível considerado seguro ao meio ambiente. Então, refletindo sobre isso, né, o texto traz:
que a poluição também rompe o delicado equilíbrio ecológico de rios e córregos, alterando a composição das comunidades bacterianas. Isso pode afetar todos os tipos de processos ecológicos. Então, os colaboradores dessa pesquisa são de 72 localidades diferentes, certo? Exceto na Antártida. Então, de todas as amostras analisadas, nenhum continente estava imune à presença de medicamentos, tá? Então, eles encontraram traços de pelo menos um medicamento em 65% de todas as amostras estudadas. E eles encerram essa matéria com uma reflexão, bem realista. Não vou dizer que está tão distante de acontecer essa previsão, tá? Mas nós, como humanos, podemos mudar nosso comportamento em relação, né, à nossa relação mesmo com a natureza, tá? Então, a gente pode, né, modificar. Ainda existe esperança. Então, eles encerram com essa frase: é possível que chegamos a uma era pós-antibiótico com pessoas morrendo porque arranharam o dedo em uma rosa plantada no jardim e contraíram infecções intratáveis. É como se a gente voltasse ao século passado, antes da era do antibiótico. Bom, por curiosidade, fui pesquisar se tinha algum artigo, né? Aqui no Brasil, encontrei esse de Oliveira et al., que faz a avaliação dos teores de amoxicilina nas águas dos rios Verruga, aqui está na imagem, e no rio Água Fria, na região sudoeste da Bahia, por cromatografia líquida de alta eficiência. Então, esse rio Verruga é urbano e esse rio é Água Fria de zona rural, né? Então, veja aqui que os 4 pontos de coleta do rio Verruga têm, né, traços de amoxicilina, enquanto que aqui o rio, né, da zona rural não tem todos os pontos, mas tem na nascente do rio, tem amoxicilina, e também no término da barragem Água Fria 2 também tem traços de amoxicilina, enquanto que os outros pontos não foi detectada essa presença, tá? Então agora, né, vamos voltar ao nosso laboratório de microbiologia. Como nesse tempo de pandemia, né, tiveram muitos alunos que foram prejudicados pela ausência das aulas práticas, né, delas não serem presenciais, então eu vou falar, né, rapidamente sobre as técnicas para avaliação da sensibilidade aos antimicrobianos. Então, aqui a macrodiluição, a microdiluição, a H-diluição, o ED-teste, o disco difusão pelo método de Kirby-Bauer, é o método de Kirby-Bauer, aqui na imagem, certo? É esse teste. A automação. Então, macrodiluição em tubos. Esse aqui foi o primeiro teste, né, que foi utilizado para se determinar, né, até onde, em concentração de antibiótico, uma bactéria conseguiria crescer. Então, aqui nesses tubos tem meio de cultura, né, um meio de cultura rico. Nesse meio de cultura é dissolvido antibiótico em concentrações, né, seriadas e logarítmicas, em microgramas por ml. Então, aqui na representação tem o tubo com micrograma por ml até 256 microgramas por ml. Então, vejam que é crescentes e dobradas, 1, 2, 4, 8. Eu uso um tubo controle negativo sem a bactéria, com o meio de cultura, e uso um tubo controle positivo sem o antimicrobiano. Eu inoculo a bactéria, né, em todos esses meios aqui, depois que o antibiótico está tudo pronto, e lógico, vai ter o controle negativo que eu não coloco a bactéria. Incubo por 24 horas, isso vai depender incubação, tá? Tempo de incubação, de bactéria para bactéria. Mas 24 horas depois, quando eu faço a leitura, eu vou ver o que está turvo e o que é que não está turvo. Então, aqui o 8 está turvo. O 16 é a primeira concentração que eu não vejo turbidez. Então, essa aqui, 16 microgramas por ml, é a concentração inibitória mínima para essa bactéria. A macrodiluição em tubos não é uma técnica, tá, que a gente utilize hoje em dia nos nossos laboratórios de microbiologia para determinar a concentração inibitória mínima. Nós utilizamos técnicas derivadas da macrodiluição, como a microdiluição em caldo.
né? Essa microdiluição em caldo, nós utilizamos uma placa de ELISA, né? Uma ou quantas quiserem, placa estéreo com 96 poços, fundo em U. Nessa placa, né, a gente pode testar vários antibióticos. Então, aqui, ó, A é uma linha A, linha B, e aqui são as colunas, coluna 1, coluna 2. Então, vejo que aqui a gente começou a diluição, né, fazendo uma concentração de 128 microgramas por ml e foi, né, diluindo até 1 micrograma por ml do antibiótico. Então, em cada número aqui desse, em cada coluna, eu posso colocar um antibiótico diferente. E posso colocar aqui a mesma bactéria, certo? Aí eu faço a suspensão, na escala Macfarlane, inoculo a bactéria, incubo essa placa por 24 horas a 36 graus Celsius, tá? Vai depender certo? Qual é a bactéria, mas vamos falar no geral aqui. Então, quando a gente pega essa placa para fazer leitura, a gente deixa ela parada, né? E aí a gente vai observar, né, se teve ou não a formação desse botão aqui, ó. Então, aqui nessa linha 2, né, se aqui for o antibiótico gentamicina e a bactéria for o Staphylococcus aureus, então teve crescimento aqui em 16 microgramas por ml e visivelmente não teve crescimento em 32 microgramas por ml. Então, aqui é a concentração inibitória mínima. Tá? Então, fazer essa leitura visualmente, né, gera erros. Eu posso usar o leitor de ELISA, posso utilizar aqui também corantes, né, fazer a parte colorimétrica que detecte o metabolismo bacteriano. Então, onde tem crescimento, o corante vai mudar de cor, e onde não tem crescimento, o corante permanece da mesma cor, né, mudança de pH. Tá? Então, essa técnica de microdiluição em caldo é uma técnica que a gente traz para o nosso laboratório de microbiologia clínica. Ó. A gente pode comprar, tá, pronto, essa concentração inibitória mínima de vancomicina, tá, para detectar a resistência à vancomicina. Né? Então, já está pronto, o antibiótico já está diluído, a gente vai só fazer a suspensão da bactéria, fazer o inóculo, incubar e interpretar. Vamos para outra técnica. Essa técnica aqui, também, né, outra técnica aqui, ela não é tão utilizada, tá? Nos laboratórios de microbiologia clínica. Eu sei que aqui eu botei só uma imagem de uma placa, mas quando a gente faz essa água de diluição, a gente faz uma bateria de placas com o mesmo antibiótico e coloca concentrações seriadas e logarítmicas, né, desse antimicrobiano, certo? No meio de cultura, e ele vai estar lá, né, impregnado, diluiu no meio de cultura. Então, essas placas, né, são preparadas no dia do uso, são colocadas em estufa para ficarem perfeitamente secas, e em cima dela a gente coloca bactérias diferentes, certo? Tem uma multialça que a gente faz isso, é tipo um carimbo. Então, a gente coloca essas bactérias, né, nessa placa, incuba essa placa. Então, aqui eu não sei qual é a concentração da placa, tá? Do antibiótico aqui. Mas o que é que eu posso interpretar aqui, né? Vamos dizer que aqui tem 8 microgramas por ml de um determinado antibiótico. E aqui eu vejo que tem, ó, duas bactérias aqui, duas cepas diferentes que cresceram. Então, elas são cepas, né, resistentes. Eu estou dizendo que elas são resistentes considerando que eu já sei do resultado, tá? Lembrando que eu tenho que interpretar. Então, eu posso trazer derivações desse método de água-diluição para o laboratório de microbiologia clínica. Então, eu posso preparar placas com concentração fixa pré-estabelecida, né, de um antimicrobiano. Aqui está um exemplo da oxacilina, né, que esse teste de oxacilina é indicado para a gente saber se o Staphylococcus aureus é resistente ou sensível à meticilina, né, a oxacilina.
Então, esse meio Miller-Hinton, ele é suplementado com 2% de NaCl e nele é colocado 6 microgramas por ml de oxacilina. Então, eu tenho que colocar a oxacilina, adicionar o Miller-Hinton, né, no estado líquido, aquecido, numa concentração que não vai degradar o antibiótico, homogeneizar, esperar a placa solidificar e depois semear a bactéria. Depois de incubar por 24 horas, então eu vou interpretar. Se tem crescimento de mais de uma colônia, essa bactéria é considerada resistente à oxacilina, tá? Então, aqui estamos diante, né, de um MRSA, Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Bom, outra técnica é o ED-teste. O ED-teste, esse teste, ele une a facilidade da discodifusão com um resultado de concentração inibitória mínima. Então, é uma fita plástica, né, que é impregnada por concentrações crescentes do antimicrobiano. Né? Então, aqui tem 256 microgramas por ml, e aqui a diluição menor é 0,016 microgramas por ml. Tá? Então, tem esse gradiente aqui exponencial do antimicrobiano. Como eu faço esse teste? Numa placa de Miller-Hinton, eu semeio, né, a suspensão bacteriana na escala de Macfarlane, espero absorver. Depois que absorve, eu coloco aqui por cima a fita de teste. Depois de incubado, né, se o antibiótico que difundiu no meio, né, tiver atividade frente à bactéria, então vai se formar uma elipse. Daí esse nome aqui, é de elipse, tá? É da elipse de inibição. Então, a leitura da concentração inibitória mínima é onde encosta aqui a elipse, certo? Aqui seria uma interpretação de 0,25 microgramas por ml, a concentração inibitória mínima. Esse teste eu posso trazer para o laboratório de microbiologia clínica. Então, aqui está um teste, né? Aqui dos dois lados tem ceftazidima. De um dos lados tem somente a ceftazidima e do outro lado tem a ceftazidima com ácido clavulânico. Esse teste aqui é para detectar o fenótipo ISBL. A bactéria aqui, né, do exemplo é a Klebsiella pneumoniae. Então, a gente sabe que a beta-lactamase de espectro ampliado, ela é inibida por inibidores de beta-lactamase. Por isso que aqui do lado, onde tem o ácido clavulânico, que é o inibidor, né, teve ausência de crescimento, e eu posso ler um MIC aqui, que é um MIC acima de 32 microgramas por ml. Aqui onde tem somente a ceftazidima, a bactéria cresceu, né? Aliás, gente, perdoe. Aqui desse lado, o MIC é de 0,125 microgramas por ml na presença do ácido clavulânico, tá? Esqueçam o que eu acabei de dizer agora. Troquei aqui os lados. E aqui está somente o antibiótico. Então, o antibiótico aqui difundiu no meio, só que ele foi inativado quando a bactéria cresceu. Por quê? Porque a bactéria produz ISBL, certo? Que é uma beta-lactamase que vai clivar a ceftazidima. Ok? Continuemos. Bom, a técnica de discodifusão, né, é uma técnica bastante utilizada. Ela foi criada em 1996, né, tem o nome de Kirby-Bauer. Então, esse teste é realizado, a gente dispensando, colocando discos, depois que a gente colocou o inóculo bacteriano, que ele foi absorvido. Então, o inóculo bacteriano na escala de Macfarlane, certo? Coloca os discos e faz uma leve pressão. O antibiótico que está aqui em concentração fixa, é a concentração que nós conhecemos, ele vai difundir no meio. Né? Se esse antibiótico tiver atividade frente à bactéria, vai ser formado um halo, e esse halo é medido e anotado. Então, é em milímetros, tá? Que a gente anota. Usamos paquímetros para fazer essa medida. Então, isso aqui eu retirei de um documento antigo, tá? Do M100.
Então, isso aqui é o que a gente fazia no século passado. No fim do século passado, era obrigatório fazermos o teste de sensibilidade aos antimicrobianos para enterobactérias, pseudomonas, acinetobacter, estafilococcus, enterococcus, streptococcus pneumoniae, streptococcus do grupo víridas e beta-hemolítico, hemófilos influenza, complexo burkholderia cepacis, tentrofomonas maltofilhas, Neisseria gonorreia e Neisseria meningitis. Então, assim, atualmente, né, precisamos ainda fazer os testes de sensibilidade para essas, né, bactérias. Só que o que nós temos de interpretação aumentou muito, certo? Temos outras bactérias que entraram nessa lista. Cada bactéria, né, vai ter lá o seu método melhor para fazer o inóculo, seu método de crescimento, o inóculo direto. Veja que a grande maioria é para usar o H. Miller-Hinton. As bactérias que são mais exigentes, nós utilizamos outros meios, tá? Adicionados de suplementos para que essas bactérias consigam crescer, né? Ou também adiciona sangue, tá? Então, tem esses detalhes, tá? E nossos documentos de interpretação trazem isso. Daqui a pouco a gente vai falar com um pouco mais detalhes sobre eles. Então, para fazer a interpretação, né, a leitura dos áudios. Então, quando eu tenho um Miller-Hinton, né, onde a bactéria é de fácil crescimento, então eu uso, né, faço a leitura na parte posterior da placa de Miller-Hinton contra fundo escuro, sob luz refletida, e vou aqui, né, colocar o paquímetro e fazer essa leitura, né, vou anotar lá o tamanho do halo em milímetros. Se eu tenho um meio adicionado de sangue, né, como é o MHF, então eu tiro a tampa e observo também sob luz refletida e coloco o paquímetro para fazer a leitura, tá ok? Bom, eu posso trazer, né, esse método de discodifusão para o laboratório de microbiologia clínica e fazer testes de detecção. Esse teste aqui é um teste, né, de detecção de carbapenemases, né? A KPC é uma carbapenemase, NDM é outra carbapenemase. Então, aqui na nota técnica número 1 de 2013 da Anvisa, certo? Tem descrito a técnica. Nós utilizamos discos de ertapenem, imipenem e meropenem. Utilizamos, né, a clozapacilina, o ácido fenilborônico e o EDTA. A gente, no laboratório, a gente impregna, né, discos de carbapenêmicos com EDTA, com clozapacilina e com ácido fenilborônico. O ácido fenilborônico, ele inibe KPC. O EDTA é um quelante de zinco, né? Ele inibe metalobeta-lactamases, como, né, a enzima NDM. E nós usamos a clozapacilina para... é um potenciador usado para diferenciar a inibição que é provocada pelo ácido fenilborônico, tá? Então, vamos ver aqui como faz. Vamos preparar uma suspensão 0,5 McFarland do isolado a ser testado em uma solução salina e estéril. Essa suspensão deverá ser semeada em uma placa de agar Miller-Hinton de 150 mm, da mesma forma que você semeia para preparar um antibiograma convencional. Após a evaporação do excesso de umidade, aplicar os discos sobre o agar Miller-Hinton conforme a figura da nota técnica da Anvisa. Você pode ter um mapa da figura embaixo da sua placa para facilitar. Você vai aplicar os discos de carbapenêmicos sem inibidores, meropenem, imipenem e ertapenem, e após você vai aplicar os discos com os inibidores. Incubar a placa a 35 graus em aerobiose por 18 a 24 horas. Para interpretar o resultado do teste, você deve comparar os halos dos antibióticos sem inibidores e os halos com inibidores.
uma diferença maior ou igual a 5 milímetros no diâmetro do halo deve ser considerado resultado positivo. Se este aumento for observado com ácido fenilborônico, indica resultado positivo para KPC. Se este aumento for observado com EDTA, indica resultado positivo para metalobeta-lactamase. Se este aumento for observado com ácido fenilborônico e cloxacilina, indica que o micro-organismo não é um produtor de carbapenemase, e a resistência aos carbapenêmicos se deve por outros mecanismos. É importante salientar que para os isolados do grupo CESP, só podemos avaliar o resultado obtido com o EDTA. Se for necessário pesquisar outra carbapenemase, deve-se fazer por métodos moleculares, pois o teste fenotípico apresenta muitos resultados falso positivos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a tirar suas dúvidas e a realizar os testes. Até mais! O grupo CESP é Citrobacter, Enterobacter, Providência e Serrácea. Esse vídeo aqui eu retirei do canal do YouTube. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês e esse link ou aqui, né, no nome YouTube, já leva vocês, quando vocês abrirem esses slides, para o vídeo, tá? Que aí vocês vão poder assistir todo, fixar o conhecimento, tá ok? Vamos continuar. Vamos preparar uma Bom, ainda falando de discodifusão, desculpem a nossa falha técnica, né? Ainda falando de discodifusão, né, tem outro método para detectar ISBL, que é o método discoaproximação. Então, aqui no centro a gente tem o disco de amoxicilina com ácido clavulânico e ao redor dele nós temos cefalosporinas e o monobactam azitreonam. Então, aqui a gente tem cefepima, tem ceftriaxona, ceftazidima e o azitreonam. No centro tem a amoxicilina com ácido clavulânico. Lembrando que a gente semeou a bactéria, tá? Esperou absorver no milerrinto, depois colocou os discos nessa posição. Depois de incubar, o que é que a gente observa aqui? Como a ISBL ela é inibida por inibidor de beta-lactamase, aqui se formou zona fantasma. Então, essa zona fantasma, ela está acontecendo, está ocorrendo, é um fenótipo, certo, da detecção positiva da presença de beta-lactamase de espectro estendido ou beta-lactamase de espectro ampliado, que é o ISBL. Tá ok? Bom, a última técnica que vamos falar um pouco são os sistemas de automação, né? Nós não vamos detalhar, mas o que é que eu quero dizer aqui? Que no Brasil, né, nós temos equipamentos disponíveis, entre eles está o Vitek 2 da BioMRE e o da BD Phoenix. Eles são equipamentos, né, de automação que fazem a identificação bacteriana e também fazem, né, determinam concentração inibitória mínima. Só que essa concentração inibitória mínima é uma concentração semi-quantitativa, né, porque eles não fazem todas as diluições. Eles usam de 2 a 4 diluições próximas do ponto de corte de um determinado antibiótico. Então, aqui eu tirei do BRCAST, né, a ordem Enterobacterales. Para a amicacina, o ponto de corte para ser considerado sensível é menor ou igual a 8 microgramas por ml e para ser considerado resistente é maior que 8. Então, esse é um ponto de corte, né? 8 é uma concentração importante para a amicacina em enterobactérias. Então, os equipamentos vão utilizar o quê? Vão utilizar 2, 4, 8, 16, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32 de concentração. Então, aí, né, nem sempre eu vou ter um resultado exato de concentração inibitória mínima, mas a leitura vai me dizer se é sensível ou resistente, tá ok? Bom, depois que eu tenho esses dados, né, tamanho de halo em milímetros ou concentração inibitória mínima, como eu vou, né, interpretar esse resultado para dizer se uma determinada bactéria é resistente ou sensível, né, a um antibiótico? Então, existem documentos, né, que são elaborados por comitês, e esses documentos, os pesquisadores e os microbiologistas que fazem parte desses comitês, eles estudam artigos científicos e trazem para esse documento um consenso, tá? Então, um consenso que já é conhecido, né, de muito tempo atrás,
é o CLSI, né, que é o Clinical Laboratory Standards Instituto, que ele elabora documentos com padrões e diretrizes de consenso voluntário aplicáveis globalmente para o laboratório clínico. Então, o desse ano é o documento, né, para a interpretação do teste de sensibilidade aos antimicrobianos, é o M100, edição 32, certo? Que é de março de 2022. Então, vai ter um webinar, que se vocês quiserem participar, tá aqui, só que precisa pagar, tá? Nada, assim, é em dólar, então é algo alto, né? Para o salário que nós recebemos, né? A não ser que vocês sejam empresários, então vai ficar mais fácil. Bom, mas eu não vou falar aqui, né, de preço, tá? Então, bom, eu não vou falar, mas já falando. O que é que acontece? Apesar do CLSI existir, né, desde 1977, porque ele mudou de nome, né? Ele tinha outro nome. Mas a gente não vai falar da história aqui do CLSI, não. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Através desse link, vocês podem acessar gratuitamente, online, esse documento. Então, aqui, ó, o CLSI M100, edição 32. Então, aqui vocês podem explorar, tá? Se quiserem conhecer o M100. Tá? Vou deixar o link aqui já para que vocês acessem através dos slides, para ficar mais fácil encontrar. Bom, para que a gente tenha a edição impressa ou no computador, a gente precisa pagar por isso, tá? O preço não é tão barato. E no final do século passado foi criado um outro comitê, que é o EUCAST, né, que é um comitê científico que elabora e define diretrizes para interpretar a resistência antimicrobiana. Então, esse é o comitê europeu. Aqui no Brasil, né, no início do século a gente não tinha um consenso brasileiro, a gente não tinha, né, um grupo de trabalho, sabe? Mas esse grupo de trabalho, ele foi criado em 2016. Ele foi criado, né, conjuntamente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Microbiologia e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Então, o nosso consenso, né, decidiu que a gente deve seguir aqui no Brasil o EUCAST. Tá? O próprio EUCAST, na verdade, tem muitas semelhanças com o CLSI, tá ok? Aqui eu deixei o link para que vocês explorem o site da BRCAST. Em 2018, no dia 11 de setembro, né, saiu uma portaria do número 64 no Diário Oficial da União, que determina aos laboratórios da rede pública e rede privada de todas as unidades federadas a utilização das normas de interpretação para os testes de sensibilidade aos antimicrobianos, tendo como base os documentos da versão brasileira do EUCAST. Tá? Então, aqui está. Eu vou entrar aqui no site do EUCAST, né, e eu deixei aqui algo importante para o que a gente está discutindo, que é o documento número 4 de orientações do EUCAST para a detecção de mecanismos de resistência e resistências específicas. Então, ao entrar no link, né, vocês vão procurar, que tem muita coisa para vocês explorarem. Então, baixa o documento para o seu computador e depois abre o documento. Então, veja aqui, a versão, em julho de 2017, a versão, né, em inglês. A versão para o português, a versão, só lembro do cinema, né? Versão brasileira. Setembro de 2018, né? Nosso BRCAST. Então, aqui está, certo? As bactérias de importância clínica e os testes laboratoriais que a gente deve fazer para detectar essa resistência. Tá? Então, aqui, por exemplo, Staphylococcus aureus não sensível aos glicopeptídeos, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, oxacilina, Enterococcus faeces e Enterococcus fecalis resistente à vancomicina, tá? Então, podem explorar e estudar isso aqui, né, para colocar na prática, até porque, né, está sendo exigido. Ao sair essa portaria aqui, foi dado 1 ano para os laboratórios de microbiologia clínica se adequarem, tá? E passarem, né, a usar o BRCAST. Bom, aqui
é a lista de bactérias que são exigidas, né, fazer o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Veja que a lista aumentou, essa é do BRCAST 2021. Aqui é uma das páginas do BRCAST, né, para a ordem Enterobacterales. Né? Então, aqui tem os pontos de corte para concentração inibitória mínima e aqui os pontos de corte para os AUS, né, em milímetros que detectamos. Aqui está em vermelho porque a gente deve prestar atenção na concentração do disco que a gente usa, tá? Para fazer o método de disco difusão de Kirby-Bauer. Em amarelo é o que mudou de um ano para outro, então teve modificação, alguma modificação aqui, certo? E o BRCAST está chamando a atenção para isso. Bom, outras técnicas, né, para detecção de resistência. Estou citando apenas algumas, porque tem outras além dessas, tá? A reação de polimerase em cadeia, PCR, tem o PCR em tempo real, tem o teste fenotípico colorimétrico, tem os testes imunocromatográficos, né? Aqui eu peguei esse artigo, que foi de 2008, porque os pesquisadores queriam descobrir uma técnica, né, que pudesse detectar os fenótipos de resistências do tipo KPC, KPC1, KPC2, KPC3. Então, eles queriam diferenciar, né, os genes BLA-KPC, certo? Que são genes variados. Então, esses genes vão produzir, né, carbapenemases diferentes, que vão clivar carbapenêmicos diferentes, ou até, às vezes até o mesmo, mas tem uma combinação. Então, o fenótipo é diferente. Tá? Então, o que é que eles fizeram? Aqui eles utilizaram uma técnica, né, de PCR em tempo real, com TaqMan, e depois de amplificar todos os fragmentos, né, foram com 399 pares de base da KPC1, da KPC2 e da KPC3, só que eles usaram enzimas de restrição, e essas enzimas de restrição cortam em pontos diferentes desses genes amplificados, tá? Então, aqui, né, quando a KPC1 não é cortada pelas enzimas utilizadas, a KPC2 é cortada em dois fragmentos, um de 359 pares de bases e um de 40 pares de base, e a KPC3 é clivada em três fragmentos, um de 295 pares de bases, outro de 94 pares de base e outro de 40 pares de base. Né? Então, assim, atualmente a gente, né, trouxe esse teste de PCR em tempo real para o laboratório clínico. Então, ó, eu procurei aqui e encontrei, né, no site do laboratório Hemaclin a detecção molecular do gene BLA-KPC, certo? Então, é a detecção molecular desse gene que é feito pelo método de PCR em tempo real pelo sistema TaqMan. Né, que é aquele sistema que a gente acabou de falar aí no slide anterior. Bom, esse aqui é um teste colorimétrico chamado Rapid Polymyxin NP Teste, que ele baseia-se na detecção do crescimento bacteriano na presença de colistina através da observação da metabolização da glicose com alteração do pH e consequente mudança de cor do indicador de pH, né, vermelho de fenol. Então, vou deixar, tá, o link para vocês assistirem esse vídeo todinho posteriormente com áudio. Porque eu não quis colocar áudio mesmo aqui. Tá? Só para a gente observar, né, essa alteração, né, da cor. Então, tá a interpretação dos resultados. Controle da reação com cloreto de sódio. Né, a reação negativa, tá, e a reação positiva. Bom, para a gente encerrar, né, falando dos testes, né, quero aqui mostrar a vocês que existem testes imunocromatográficos, né, com detecção de enzimas. Esses testes são feitos a partir da colônia bacteriana ou da hemocultura e o resultado é em 15 minutos. Então, aqui a gente tem, né, o teste imunocromatográfico aqui nesse spot aqui, né, a gente coloca aqui o spot, coloca a suspensão, né, e aqui tem a eluição.
Então, tem o NG-Carba5, que é capaz de detectar enzimas, né, carbapenimases, KPC, MP, VIN, OXA. Tem também aqui o teste imunocromatográfico IMCR, que é capaz de detectar, né, a resistência à colistina. Tem o CTX-M, que é capaz de detectar a beta-lactamase de espectro estendido. Bom, vou deixar uma tarefinha para o lá, tá? Que é assistir, né, essa palestra aqui com a professora Ana Gales, né? Ela faz parte do BRCAST, do comitê do BRCAST, né? E eu quero aqui salientar a importância da implementação do BRCAST, certo? Nos laboratórios de microbiologia clínica do Brasil. Então, nessa palestra aqui, ela fala numa linguagem fácil, certo? Então, para quem está começando é ótimo, tá bom? Essa é a tarefinha para o lá. Bom, por aqui eu vou me despedindo, né? Quero agradecer mais uma vez o convite. Quero pedir a vocês que deixem comentários sobre essa palestra na plataforma da primeira Conferência Paraibana de Microbiologia e Imunologia Clínica, né? E que também deixem, né, dúvidas, críticas construtivas, comentários nesse link aqui, tá? Esse link é do blog da disciplina que no momento eu não estou à frente, porque eu estou afastada para doutoramento, né? Mas se Deus quiser estarei de volta em breve. Então vocês vão clicar nesse link e nesse link vai ter também o link para os slides, tá? Mas, lógico, que se vocês não estão com os slides, vocês não vão poder clicar no link para ir para... Bom, não sei se vocês entenderam, mas já entenderam, né? Que maneira trágica, né, de encerrar. É porque o tempo me consome, então eu quero falar rápido. Eu não acredito que eu tô dentro do tempo. Eu tô dentro do tempo, né? Gente, tô de parabéns. Bom... eu vou pedir, né, que a organização da Conferência Paraibana de Microbiologia e Imunologia coloque o link para que vocês acessem os slides. Então, dos slides vocês vão acessar todos esses vídeos, todo esse material, tá certo? E por aqui vou me despedindo. Bye, bye.